Oi, gente, tudo bem? Estamos mais aqui de novo para mais um programa, né, da Humaniza Gin, do Gestar ao Acalentar. Eu sou Poliana Matede. E eu, Carita Rosa. E hoje, Carita, a gente vai falar de um assunto, a gente gosta de assunto polêmico, né? Opa! Parto na água. E aí? Parto na água, né? Parto na água, a Carita suspirou e eu só olhei. Porque eu queria que tivesse 2 banheiras no quarto, uma para paciente e uma para nós. É bom demais. E por que é polêmico, né, Carita, esse assunto parto na água? Na verdade, assim, a medicina, ela se embasa cientificamente, né, para tudo, para todas as condutas e todos os tratamentos que a gente define. E em relação à água no parto, né, o parto na água, a banheira, essa cientificação, ela tem pouco tempo, né? Ela tem 30, 40 anos, né, se a gente for ver. O primeiro estudo norte-americano a primeira publicação americana sobre parto na água é de 1980. Então, assim, é um nenenzinho, né? Quase da nossa idade, nenenzinho. Então, é algo que é muito novo, né? Mas o parto na água em si não é algo novo. Né, a gente sabe disso. Michel Audin, desde 60, Michel Audin ele era diretor, se eu não me engano, organizador de uma maternidade. E aí ele introduziu as banheiras na maternidade e ele percebeu o quanto era bom, né, tudo isso. E a gente sabe que as índias, às vezes, vão parir no rio, né? Outras, na Roma Antiga, eu estava lendo, na hora que fui fazer uma revisão sobre esse tema, na Roma Antiga os príncipes e as princesas nasciam em banheiras de ouro, né, aquela coisa. Então, é antigo, né? Existe há muito tempo, mas a cientificação é muito recente. E como a cientificação é muito recente, existe muito conflito, né? Principalmente, e aí a gente sempre vai falar isso, gente, não tem jeito. Nós vivemos num país que é cesarista, então as pessoas batem de frente com tudo que a gente, entre aspas, inova, né? Porque na verdade não é inovação, é estudo, né, Carita? A gente estuda, a gente lê, a gente corre atrás da medicina baseada em evidência. Então elas vão, tudo que na cabeça delas é inovação, eles vão bater de frente com a gente, vão reclamar, ou que está gastando muita água, muita luz, muito isso, muito aquilo, com que a gente desista dessa ideia. E, na verdade, a gente só está embasada, né? Mas, a dúvida, Carita, quando que a gente vai poder ter um parto na água? Sempre, né? Sempre, né? Individualizar cada paciente, mas assim, o parto na água em si é para todas. Em situações muito pontuais, pode ser contraindicado, né? Sinais de herpes, hepatite B, HIV. Herpes nem pode parto natural, né? É uma contraindicação. Herpes ativa, né? Então, assim, em algumas situações muito pontuais, não se deve colocar essa mulher no parto na água. Prematuridade, né, Carita? Prematuridade. O bebê prematuro ele não tem uma maturidade do eixo e aí pode haver aspiração de... Mas pode... Nesse caso do trabalho de parto prematuro, será que a gente não pode colocar essa mulher na água? Sim, a gente precisa de dividir aí, né? Então, vamos dividir. A gente tem o parto na água, mas a gente tem a fase de dilatação na água. Então, a gente tem que dividir em 2 tempos, né? Então, a fase ativa vai ajudar qualquer mulher. Qualquer uma pode entrar na banheira na fase ativa, né? Nessa água que vai aliviar a dor dela, que vai diminuir a sensação de dor, vai encurtar esse tempo, né, da fase ativa. Vai encurtar a fase ativa. Segundo a Cochrane, chega a encurtar de 30 minutos a 1 hora a fase ativa de trabalho de parto. Então, entrar na banheira é para todas, né? Às vezes o parto é porque a gente tem que dividir fase ativa e fase de expulsão. A fase de expulsão que é uma fase que ela tem que ser selecionada. Sim. Porque às vezes eu tenho pacientes, como por exemplo, uma diabetes descompensada, um acrossômico, que eu vou precisar que a paciente
esteja na posição de 4 apoios, para que, se aconteça uma distócia de ombro, eu consiga fazer as manobras, e dentro da banheira a gente não consegue fazer. Então, precisa só dividir. A água é para todas. O período da expulsão tem que ser muito pontuado, selecionado, para a gente conseguir diminuir o risco, tanto da gestante, bebê, e do próprio obstetra. Sim. Né? Carita, conversa aí. Eu lembro que na época de residência, quando eu estava na residência, 2012, 2013, surgiu um estudo americano que falava que o parto na água, ele aumentava o risco de óbito dos bebês. E a gente sabe que teve um viés nesse estudo. Comenta aí pra gente o que aconteceu. Olha, provavelmente o que aconteceu é que não se pode ter hidromassagem, porque não existe como fazer a limpeza dentro da hidro. O que a gente precisa é só da banheira, porque pode crescer ali pseudomonas, legionela, entre outras bactérias. Então, não existe uma forma de limpeza adequada desse sistema. Então, é importante que seja só a banheira sem a hidromassagem. Pode ser uma das causas. Sim. Né? A asepsia tem que ser muito bem feita, né? Então, assim, tem que limpar com os... sabonete químico, né? Clorexidina, enfim, as substâncias próprias para que a asepsia seja completa, né? Não é sabonete, me desculpa, chama detergente químico. Isso, é detergente químico, exatamente. Então, esses óbitos aí... provavelmente por infecção, foi alguma asepsia que não foi feita de forma adequada, antisepsia, na verdade, né? E assim, é importante a gente entender que a banheira, a água, o banho de imersão, ele Michel Odan falou, eu sempre vou falar de Michel Odan também, porque eu sou apaixonada, fala que o seguinte: antes da peridural, quando o paciente pede uma peridural, ofereça uma aquadural, né? Porque a água alivia tanto essa dor, né? Essa sensação dolorosa, que vai, às vezes, retardar o uso da peridural, ou às vezes nem usar a peridural, né? E aí eu vou te fazer outra pergunta, já que a gente entrou nessa questão da peridural, Carita. Algumas pacientes perguntam assim: se eu fizer analgesia, eu posso voltar para a banheira? E aí? O que você responde? Existem duas coisas que eu preciso pontuar. Primeiro, quando você faz a peridural, você manipula o sistema nervoso central. Então, se é uma paciente que ficou com catéter, eu não posso voltar com ela para a banheira. Por quê? Porque eu posso ter uma infecção do sistema nervoso central. Se você fez analgesia e não deixou catéter, pode até voltar para a banheira. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que a partir do momento que fez a analgesia, a paciente deve ficar no centro cirúrgico, porque a analgesia é feita em centro cirúrgico. Porque para ela ser monitorizada, você administrou medicamentos, você fez uma intervenção. Essa paciente pode cursar com uma hipotensão tardia, ela pode fazer uma bradicardia fetal, ela pode fazer uma depressão do centro respiratório. Então, a partir do momento que você manipulou o sistema nervoso central, eu fico tranquila em deixar a paciente dentro da sala de centro cirúrgico ou centro obstétrico, não sei onde vocês trabalham. Porque, imagina, tira essa paciente, leva ela de volta para o quarto e aí acontece uma intercorrência no quarto. Você não tem as mesmas medicações ou a mesma aparato, o arsenal ali dentro do quarto. Então, para mim, independente da água, manipulou o paciente, fez analgesia, o parto deve continuar no centro cirúrgico. E outra coisa, assim, a meu ver, né, o que eu penso, muita gente fala, parto normal é modinha, né, e na verdade não é modinha, é um processo fisiológico, né? A moda vem desde antes de Cristo. Exatamente, Cristo nasceu de um parto natural, né, a água é para aliviar a dor, né, então a gente tem que raciocinar, a água está ali para aliviar a dor. Quando eu faço uma analgesia, eu já tenho alívio dessa dor. Então, assim, não existe uma indicação de mergulhar essa paciente de novo
na banheira, de fazer imersão novamente, porque ela já está com a dor aliviada, né? Com catéter não tem como, é contraindicação absoluta. Mas assim, se não tiver catéter, né? Pode. Não é que não possa. Qual é a indicação para isso, né? E a gente tem que lembrar que você falou assim, vai ter manipulação do sistema nervoso central, vai ter hipotensão, né? Então essa paciente vai fazer vasodilatação, às vezes, e quando eu coloco ela na imersão, ela faz mais vasodilatação, ela pode fazer taquicardia e ela pode reduzir o fluxo ultraplacentário. Então a gente pode ter comprometimento fetal por causa dessa imersão. E outra coisa que agora veio à cabeça, que a gente não pode esquecer, é a temperatura da água, né? Ela tem que ser ideal, é uma temperatura entre 36 e 38 graus, que é a temperatura do corpo, né? Que está lá dentro, que o neném está lá dentro. Se ela for menor ou se ela for maior, a gente vai ter problema, a gente pode ter problema, tá? E aí, quando você fala assim que o parto é para todas, a água é para todas as gestantes, mas nem todos os obstetras, né? Isso é verdade. Tem que ser treinado, assim, é louvável o obstetra que fala que não dá conta, porque ele está sendo só honesto, mas a gente tem que estudar. Então, não é modinha, não é para ficar bonita na foto, nada disso. Isso aí é ciência, né? Então, a gente tem uma temperatura adequada, a gente tem o tempo certo de colocar nessa água, né, nessa banheira, porque, assim, se a gente coloca, por exemplo, na fase latente, o que acontece? Eu aumento essa fase latente, mas é aquilo que a gente estava discutindo. A princípio, todas essas intervenções, porque o parto na água também é uma intervenção. Sim. É uma intervenção não medicamentosa. Mas é a mais natural. É uma intervenção não medicamentosa para o alívio da dor. Então, se essa paciente que está fora da curva, porque a gente só interna paciente em fase ativa, verdade? Verdade. Não é verdade, dona Poliana. Verdade. A maior parte das pacientes são internadas na fase ativa. Uma ou outra fica aqui na fase latente. E essa paciente, se ela falar, eu quero ir para a banheira, ela vai. Vai aumentar a fase latente? Sim, vai. É o nosso grande público? Não, não é. Porque antes disso aqui, a gente tenta acupuntura, relaxamento, meditação, massagem, etc. Mas existem algumas pacientes que têm um limiar de dor menor. E quem vai pedir para entrar na banheira... quem vai orientar para entrar na banheira é a paciente. A gente sabe que vai aumentar a fase latente, sabe. Mas, às vezes, esse é um recurso que a gente usa. Não é a regra, é a exceção. Às vezes, né? A gente indica o chuveiro primeiro, né? Que esse não tem contraindicação, assim, não tem fase para entrar no chuveiro, qualquer hora. Mas se ela não conseguiu suportar... aí a gente faz o banho de imersão, sim, que realmente dá uma... O banho de imersão, ele é necessariamente para aquelas pacientes que estão na fase ativa e ele encurta trabalho de parto. Na fase latente, ele aumenta o tempo, né? Em algumas publicações fala até que para o trabalho de parto, né? Pode parar o trabalho de parto. Então. Mas pode ser que aquela paciente precise daquilo naquele momento e está tudo certo. Sim, a gente então, para isso. A obstetrícia ela é muito observacional. É observar, ver o caminho. Eu acredito assim, que eu prefiro que essa paciente vá para analgesia, eu prefiro que ela vá para uma para a banheira antes de ir para uma cesárea. Às vezes a paciente está com 2 centímetros, um bebê alto. Então, a banheira, ela relaxa, ela acalma. A gente coloca aromaterapia, se for da vontade dela, música, vai conversando. E, às vezes, a gente consegue reverter isso que parecia que chegou no máximo. Então, são formas, sim, não farmacológicas de controle do parto e que a gente tem um sucesso muito bom, a gente tem uma experiência muito boa. É outro tipo de parto. Sim, na Cochrane também é nível de evidência A, né? É o método mais natural e inócuo para alívio da dor, né? E é evidência A. Eu queria falar uma coisa que agora me faltou aqui. Lembrei.
posição, né? Às vezes a paciente está tão cansada, e ela quer só deitar para relaxar um pouquinho, e na cama ela não consegue, porque o útero grande demais, pressiona a aorta, pressiona a cava, vai fazer hipotensão, vai taquicardizar, vai dar falta de ar. E na banheira não interessa. A posição que ela ficar na banheira, por causa do empuxo, né, da água, ela não vai ter essa compressão do fluxo útero-placentário. Então, ela pode ficar numa posição deitada e descansando na banheira. Então, isso é muito bom também, até para o descanso, porque precisa, né? Quantas vezes a gente falou, você tem que descansar, você tem que dar uma descansadinha para o seu parto fluir. E ela não consegue por causa da dor e na banheira. Como disse a professora, acho que foi a Roxana no Cia Parto não é circuito curves. Não é agacha, levanta, Não é crossfit, não. Não é crossfit. Então, existe o momento da pausa, existe o momento de descanso, e as contrações vêm e aquela gestante não se encontra. E a água, sim, porque tira a gravidade, né? Sim. Então, isso melhora retorno venoso, melhora a oxigenação do bebê, melhora a dor da paciente, a dor diminui, né? A sensibilidade diminui. Então, sim, o banho de imersão, ele nos ajuda muito ao controle da dor e a diminuir essa fase do período de dilatação, né? Rapidamente essa mulher já entra na fase de expulsivo. Quem vai expulsar o bebê na banheira? Aí entra aquelas contraindicações. Né? E tem que ser muito bem conversado. Se são pacientes que a gente não vai ter um controle, por exemplo, em situações de macrossômico, de diabetes, que pode ter uma distócia de ombro. Se a gente já prevê um útero muito grande, onde a paciente pode fazer atonia, a gente conversa com essa paciente, fala, olha, quando seu bebê nascer, às vezes eu posso ter a dificuldade de extração do bebê por causa disso, ou eu posso ter uma atonia uterina, ou eu posso ter uma hemorragia. Então, se você parir numa posição vertical, que seja cócoras ou banqueta, ou outra posição que você deseja, 4 apoios, vai ser menos difícil para nós. Né? E a paciente acorda tranquilamente. O nosso acordo, a confiança, né? Então, isso são fatos que são inerentes do parto, né? E que isso é tratado de uma maneira muito tranquila conosco, né? Então, assim, a gente vai colocar todo mundo na água, se assim for o desejo, mas o parto na água, literalmente o parto, não é para todo mundo. Outra coisa que contraindica o parto na água também é o mecônio, né, cara? Então, assim, meconiou, a gente precisa de tirar da água, por quê? Para o parto, né? Porque na hora que o neném nasce, ele pode aspirar esse mecônio. E aí a gente tem um problema pulmonar, né? Uma taquipneia, né? Por causa do mecônio. Mas aí, Polly, a gente pode fazer um programa só sobre mecônio, né? Sim. Porque é possível parto vaginal com mecônio? Sim. Mas existem algumas condições. E aí isso já deixa de ser um parto natural e passa a ser um parto monitorado, um parto técnico monitorado pelo obstetra. Né? Eu costumo dizer assim, que existe o parto que a gente sonha, o parto utópico e o parto técnico. A gente senta, explica, conversa com a paciente, mostra para ela e ela decide o que ela quer. Como teve uma das minhas pacientes agora do ano passado, a paciente chegou, bebê de um tamanho bom, batimento bom, dilatação 6 centímetros, fininho, baixinho, mas toda a contração desacelerava, saía de 120, chegava a 60, 70 e recuperava. Isso é desaceleração intraparto, vai ser um motivo para outro podcast. E eu cheguei e falei, olha, a gente tem 2 opções, parto cesárea ou parto vaginal assistido. Por quê? Porque a gente não tem tempo, a gente não sabe como que seu bebê vai ficar. Recupera super bem, mas a gente não sabe quanto tempo tem. E a paciente topou. Ela falou, não, doutora, eu quero parir. Para mim, eu quero um parto com vácuo. Então, eu chamei o anestesista e foi feito. Analgesia, rotura de bolsa,
A paciente descansou um pouquinho, ele desceu um pouco mais, eu passei o vácuo e nasceu e está tudo bem. Então, existem alguns partos, eu falo que existe o parto da paciente e o parto meu. Então, tem parto que é meu. Porque meu, da minha equipe, se assim for o desejo daquela família, ou se não pode ser cesárea. Porque algumas condições técnicas, a gente não fica à vontade. Né? A gente fica preocupado. A nossa prioridade é um bebê vivo e saudável, mamãe viva e saudável. Sim, ponto, existe o hands-off, mas às vezes eu tenho que fazer hands-on. Não era o programado, mas a gente faz, a gente tem que intervir, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Já é um acordo prévio, a gente só sabe do parto, como você mesmo disse, o parto é uma folha em branco. A gente vai Naquele momento a gente vai construir. O parto na água é um dos métodos de alívio à dor não farmacológico melhores que a gente já teve. Eu coloco junto com o parto na água a acupuntura. Esses dois métodos as gestantes precisam experimentar, elas precisam conhecer, porque faz diferença. Faz muita diferença. É visível, é notável. Sim, com certeza. Né? A água é tudo de bom, né? E uma coisa que melhora bastante, além de reduzir o tempo, né, de fase ativa, as lacerações, né? Diminui laceração de 3º e 4º grau. Né? E aumenta a taxa de períneo íntegro no parto na água. E acho que é o Jorge Kuhn que fala, não sei se é o Jorge Kuhn, que é um obstetra também de São Paulo, muito bom, que fala que é a proteção para um epísio. A banheira, a imersão protege a paciente contra epísio. E é literalmente isso, né? Porque ela fica lá, ninguém vai tocar nela, né? Não lembro se foi o Jorge Kuhn ou se são midwives que falam isso, mas eu ouvi em alguma coisa que eu li, falou a respeito disso. A gente lê muita coisa, a gente né? lê que a gente não lembra quem falou. O tic-tac não sabe, a gente sabe que ouviu, leu, né? Isso é verdade. E aumenta muito a taxa de períneo íntegro, então isso é bom, né? Então, se a paciente não existe contraindicação a esse parto dentro da banheira, por que não, né? Desde que a equipe esteja consciente e saiba assistir um parto. E saiba que se precisar, porque qualquer parto a gente pode precisar de manobra, pode ser o risco habitual que for, né? Mas pode ter uma distócia de ombro, não necessariamente é um macrossomo que vai fazer distócia de ombro, né? Um neném que está no peso ideal, ele pode fazer uma distócia de ombro também. Então, a equipe tem que... As variações de posição. Exatamente. Né? Tem que entender isso, tem que entender que deu distócia, ela precisa manipular essa paciente de uma forma, tirar da banheira em segundos, né? Porque uma distócia de ombro, ela tem que ser resolvida em segundos. Então, em segundos, tem que tirar da banheira, colocar no chão, colocar na posição de 4 apoios e fazer as manobras que a gente precisa fazer. Né? Isso, na verdade, Polly, a gente já faz em todo parto, Sim, né? A gente já se prepara. Porque, pessoal, é muito engraçado ser obstetra, se assim eu posso dizer. Eu chego para um parto tranquila, mas eu já vi tudo. Eu olhei a cena, eu já olhei se tem um laringo, eu já olhei se tem um ambu, eu já olhei se tem como massagear o recém-nascido ou a mãe. Eu nunca chego para um parto, se é quando alguém estiver me olhando. Eu já chego e já sei de tudo onde que está. Por quê? Isso eu falo mas sou eu e a minha equipe. Por quê? Porque a gente já está descolado. A paciente está no período expulsivo, eu já pedi para técnica de enfermagem as ampolas de ocitocina. Fica em outro andar. Então, e a de geladeira. Então, são coisas que os bastidores, ninguém imagina isso, mas a gente olha tudo. E só olha com o olhar, às vezes, a gente já se entende, né? Na hora que olham... Isso. E quando a gente está trabalhando, às vezes a gente sempre divide assim. Tem quem está comandando o parto e tem auxiliar. Quando eu sou auxiliar do parto, porque chegou nos 7 centímetros, a gente acompanha em 2. Às vezes a Poliana me olha, a Gabi me olha, a Thaísia olha, a Joaquiane olha, e eu já sei o que elas querem.
Exatamente. E quando eu sou a comandante do parto, vice-versa. Então, assim, a gente sabe trabalhar em equipe, a gente sabe o que o outro está pensando. Eu não preciso falar assim, ei, olha aqui, a cabeça saiu e o ombro não quer. Não. Isso já vem com a mão fazendo manobra. Exatamente. Já vem com a mão certa. A atonia uterina, a mesma coisa. Então, a gente está preparado. Você pode nos ver com a cara mais feliz do mundo, porque médicos são preparados para situação de emergência. Situação de emergência, você não vai sair berrando e desmaiando. Sim. Isso é para o despreparado, para o amador. Para quem é profissional, ele vai ser a pessoa tranquila da cena e vai saber resolver aquela dificuldade, aquela complicação daquele momento, da maneira mais calma possível. Sim, né? Com certeza. Bom, eu acho assim que o que tem que ficar da imersão na água, assim, é diminuir, encurtar a fase de dilatação, né? Eu acho que é importante a gente saber que encurta, que é nível A de evidência para alívio de dor, é o método mais seguro e mais inócuo, né? É uma intervenção, mas é o mais seguro e mais inócuo, né? E alivia a dor mesmo. Retarda o uso da peridural, da analgesia, diminui esse uso, pode diminuir o uso de analgesia também. Aumenta a taxa de períneo íntegro e diminui as lacerações de 3º e 4º grau. Não reduz laceração de 1º e 2º. Lembrando que laceração de 1º e 2º grau não são complicações de parto, isso aí é do parto, né, do próprio parto. Mas reduz as que são patológicas, que é de 3º e 4º grau. Então, isso é o que tem que ficar. E o que tem que ficar é assim, que essa banheira precisa ter uma antisepsia adequada, para que a gente não tenha intercorrência com infecção, né? Então, tá certo. Daqui apareceram muitos temas para os nossos futuros programas. Era essa ideia que a gente queria passar, né, do parto. E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada. Até o próximo. Próxima.